Investigação de Lulinha pode avançar nos próximos dias. Essa é a bomba, a grande questão que está movimentando Brasília hoje, e a gente vai entender exatamente como esse xadrez político está sendo jogado. Mas olha, antes da gente destrinchar essa teia maluca de poderes e investigações, já aproveita e inscreva-se no nosso canal super rápido para não perder nossas análises de tudo que rola nos bastidores. Bora lá! O material que a gente vai analisar hoje joga uma luz naqueles embates silenciosos que acontecem o tempo todo entre o Executivo, as forças de segurança e o STF. A análise da nossa fonte começa justamente com essa manchete aqui, que, convenhamos, é pesada, né? Ela sinaliza que a Polícia Federal está prestes a dar um passo importante. O foco central de tudo isso é aquela investigação ligada ao escândalo do INSS que envolve o filho do presidente da República. Segundo a fonte, hoje, esse é literalmente o calcanhar de Aquiles, o flanco mais sensível da política nacional. O que levanta uma pergunta no mínimo intrigante que o nosso material de hoje tenta responder. Será que existe uma interferência institucional desenhando os rumos da justiça bem ali, no topo da República? Tipo, tem gente grande nos bastidores tentando ativamente frear ou atrapalhar o trabalho dos investigadores da PF? A fonte mergulha de cabeça nessa hipótese. E para entender isso, a gente entra no nosso primeiro ponto, as tentativas de blindagem. Bom, a fonte descreve uma sequência de causa e efeito que é praticamente cena de filme. Passo 1. O Planalto teria começado a se movimentar para blindar o alvo da investigação. Talvez pressionando indiretamente, talvez limitando o fluxo de dados em alguns órgãos, sabe como é. Passo 2. A Polícia Federal, operando de forma muito diligente, mapeia esses movimentos de interferência quase que em tempo real. E aí vem o passo 3. Os investigadores dão a volta por cima, contornam esses obstáculos e mantêm tudo ativo. Tem até uma citação bem marcante da análise que diz assim: os movimentos ensaiados pelo Planalto já foram mapeados pelos investigadores. Ou seja, eles estão sempre um passo à frente. O comentarista relata de forma bem imparcial que essas táticas de blindagem política até existiram, sim, mas acabaram dando com os burros na água. Não surtiram o efeito prático desejado. A investigação passou por cima do bloqueio e está avançando a todo vapor. Só que a história fica ainda mais complexa no nosso ponto 2, o tabuleiro de xadrez lá do Supremo Tribunal Federal. A fonte traça um mapa de uma verdadeira guerra fria nos bastidores envolvendo esses 4 nomes aí, que vamos combinar tem um peso gigantesco em Brasília. O foco da análise cai num evento super recente que causou um certo terremoto na política, a votação que derrubou a indicação do Messias para um cargo importante no judiciário. É bem aí que o jogo de interesses fica muito evidente. E é muito legal porque o autor faz questão de separar o que é fofoca de corredor do que é estratégia pura. A Rádio Corredor dizia que o Alexandre de Moraes teria agido contra o Messias só para dar o troco e frustrar o colega, o ministro André Mendonça. Mas a fonte descarta essa tese como improvável. A visão deles é muito mais tática. Para o autor, quem puxou os cordões nessa rejeição foi o Davi Alcolumbre. O objetivo? Criar um distanciamento, mostrar independência em relação ao atual governo, que ele estaria enxergando como um governo perdendo fôlego, entende? Tá, mas como é que tudo isso se conecta com a investigação da PF? Isso a gente vê na parte 3, a teoria da retaliação. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É uma hipótese fortíssima levantada pelo material. Lá no começo do ano, quem assinou a quebra de sigilo daquela investigação? O próprio ministro André Mendonça. Agora, no cenário presente, o clima está super tenso depois dessa derrota do aliado dele, o Messias. E no futuro? Bom, o comentarista sugere que o Mendonça, contrariado com a situação toda, pode usar o poder de relator para dar aquela acelerada no caso do INSS, justamente como uma forma de retaliação. Imagina só o impacto disso. E aí a gente entra na parte do dinheiro. A fonte menciona mensagens interceptadas, falando em valores bem específicos, tipo R$300 mil. Mas pensa com a gente, ninguém vai depositar um dinheiro de origem possivelmente ilícita direto na conta corrente pessoal de forma amadora, né? O que a fonte argumenta é que o grande alvo da quebra de sigilo é justamente mapear a rede, achar as empresas, os sócios ocultos, os laranjas usados para lavar esse capital. É aí que está o foco real. E chegamos nessa frase que, na boa, resume tudo. A fonte diz que no exato momento em que a PF tiver a comprovação de fato, de forma irrefutável, desse elo financeiro passando por essas engrenagens intermediárias, é game over. Fim de jogo. Segundo a análise, o estrago político vai ser absolutamente devastador. Não tem controle de danos que segure. Bateu o martelo, comprovou a ligação financeira, acabou. Isso nos leva para a nossa quarta e última parte, que é uma perspectiva quase filosófica, o benefício do conflito. Presta atenção porque o autor dá um rompimento conceitual agudo aqui.
A gente cresce ouvindo aquela visão tradicional de que o cenário perfeito é a harmonia e a paz entre os poderes, certo? Mas a análise que estamos dissecando vira esse jogo de cabeça para baixo. A tese deles é de que, na verdade, essa tensão e esse atrito constante entre as instituições são altamente desejáveis e benéficos. O conflito institucional funcionaria como um verdadeiro motor. Pela lente desse material, a própria definição de república é a de um sistema projetado de propósito para ter atrito. O argumento é o seguinte: quando o executivo, o legislativo e o judiciário estão lá batendo cabeça, travando essas batalhas pesadas, eles estão, no fundo, fiscalizando e segurando os excessos uns dos outros. O perigo mesmo seria se houvesse harmonia demais, porque se está todo mundo super alinhado, a chance deles entrarem em conluio contra o interesse público é gigante. Então, por mais paradoxal que pareça, é esse conflito constante lá em cima que garante que a sociedade fique em paz. E é com essa reflexão pesada que a gente encerra a nossa explicação de hoje. Fica a grande pergunta no ar para todo mundo pensar. Afinal, uma república saudável realmente precisa que seus líderes marchem na mais perfeita harmonia? Ou é justamente essa confusão, esse embate ferrenho e contínuo entre os poderes que funciona como verdadeiro escudo de proteção da população? É um ponto de vista super audacioso e memorável, que deixa muito espaço para a gente repensar tudo que vê nas manchetes de Brasília. A gente vai continuar acompanhando tudo isso por aqui. Valeu demais por acompanharem essa análise e até a próxima.